alegria, Cristo ressurgiu. No Evangelho ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Jesus ressuscitou verdadeiramente ou a ressurreição é fruto da imaginação dos discípulos? Como é possível ter a certeza da ressurreição? Como encontrar Jesus ressuscitado? Meus irmãos e minhas irmãs, é a estas e outras questões semelhantes que o Evangelho deste domingo procura responder. O episódio que Lucas nos relata no Evangelho deste domingo nos situa em Jerusalém, pouco depois da ressurreição. Os 11 discípulos estão reunidos e já conhecem uma aparição de Jesus a Pedro, bem como o relato do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús. Apesar de tudo, o ambiente é de medo, de perturbação e de dúvida, ao ponto que o próprio Jesus lhes pergunta: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? A comunidade, cercada por um ambiente hostil, sente-se desamparada e insegura. O medo e a insegurança vêm do fato de os discípulos não terem ainda feito a experiência do encontro com o Cristo ressuscitado. Na sua catequese, Lucas procura deixar claro que a ressurreição de Jesus foi um fato real, que os discípulos descobriram e experimentaram só após um caminho longo, difícil, penoso, carregado de dúvidas e de incertezas.
A experiência que eles tiveram com o ressuscitado não foi como um relâmpago, rápido. Foi um caminho a ser percorrido. Um caminho que muitas vezes foi marcado por dúvidas, incertezas, inseguranças, medo, mas fizeram esse caminho. Por isso puderam chegar a uma conclusão: Jesus ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, todos os relatos das aparições de Jesus ressuscitado falam das dificuldades que os discípulos sentiram em acreditar, em reconhecer Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus não foi um acontecimento cientificamente comprovado, material, captável pela objetiva dos fotógrafos ou pelas câmeras da televisão. Nos relatos das aparições de Cristo, os discípulos nunca são apresentados como um grupo crédulo, ou seja, um grupo que acredita de imediato. Prova disso é Tomé. Um grupo idealista, ingênuo, prontos para aceitar qualquer ilusão. Mas os discípulos são apresentados como um grupo de pessoas desconfiadas, críticos, exigentes, que só acabou por reconhecer Jesus vivo e ressuscitado depois de um caminho mais ou menos longo, mais ou menos difícil. O caminho da fé não é o caminho das evidências materiais, das provas palpáveis, das demonstrações científicas, mas é um caminho que se percorre com o coração aberto à revelação de Deus, pronto para acolher a experiência de Deus e da vida nova que Ele quer oferecer. Foi esse o caminho que os discípulos percorreram. No final desse caminho, depois de muita dúvida, depois de muita pergunta, depois de muita procura, eles experimentaram, sem nenhuma dúvida, que Jesus estava vivo, que caminhava com eles pelos caminhos da história e que continuava a oferecer-lhes a vida de Deus. Eles começaram a percorrer esse caminho com dúvidas e incertezas, mas fizeram a experiência de encontro com Cristo vivo e chegaram à certeza da ressurreição. Nesses tempos que vivemos, encontramos muitas pessoas com dificuldade para fazer uma experiência de fé. Encontramos pessoas que têm dificuldade para acreditar em Deus, para acreditar em Jesus, para acreditar que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. Muitas pessoas hoje, para começar a crer, começam a fazer buscas científicas, começam a racionalizar as coisas, começam a estudar. É importante estudar fatos bíblicos, acontecimentos, é importante pôr a cabeça a funcionar, é importante a ciência, mas a razão, a ciência, as pesquisas, o estudo, não vai ajudar uma pessoa a fazer um caminho de fé. Porque esse caminho de fé, esse encontro com Jesus, é um encontro muito pessoal. Primeiro a gente precisa se desarmar, abrir o coração, estar na presença dEle, sentir a presença dEle. Agora, quando a gente vai armado, já com a cabeça tudo cheia de conceitos, ideias, principalmente as ideias que o mundo oferece, os grandes filósofos ateus apresentam, fica difícil da pessoa dar
um passo na caminhada da vida, principalmente a caminhada da fé. Meu irmão, minha irmã, ter dúvida não é pecado, porque a dúvida nos leva ao crescimento, ao amadurecimento. Tomé fez isso. Primeiramente teve dúvida, mas depois começou a acreditar. O errado é abusar de Deus. O errado é nem se querer realmente buscar conhecer Deus pela via do amor, pela via da fé. O errado é já na primeira interrogação, já dar a resposta: Deus não existe, Jesus não existe, a ressurreição não existiu, e querer caminhar como ateu. Os tempos que nós vivemos hoje, tem muitas pessoas ateias. Talvez lá no teu ambiente de trabalho, tem pessoa que já diz assim: não acredito mais em Deus, não. No teu ambiente acadêmico, talvez já tem pessoas que têm desistido de crer em Deus, preferem crer no mundo racionalizado, no mundo fruto do positivismo. Talvez na tua família, tem pessoas que não vão mais na igreja e tira sarro de você, e brinca com a tua fé. E às vezes você pergunta para a pessoa fala: não, eu não creio mais em Deus, não, Deus para mim morreu, como diz Nietzsche, a morte de Deus. Esta página do Evangelho de hoje vem nos dar esta segurança. É possível fazer um caminho de encontro com Jesus para ter a fé, para crescer na fé, para fazer uma experiência com o ressuscitado. E este caminho se dá no encontro íntimo com Ele. Primeiro, a gente tem que ter uma ideia que Jesus não é uma figura do passado, como a gente lê nos livros de história. Napoleão Bonaparte, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Getúlio Vargas. Estes são figuras do passado, estamos lá no livro de história. Jesus não é uma figura do passado, Jesus é uma pessoa do hoje, do presente, é do hoje. Depois também a gente tem que ter um outro conceito. Jesus não é uma ideia, Jesus não é um conceito, uma definição. Uma definição, por exemplo, de como que esta lamparina está acesa. Para esta lamparina estar acesa, preciso primeiro de ter este frasco, de por ter esse líquido, depois eu colocar este pavio, depois eu pegar um palito de fósforo, vir acender, aí a lamparina está aceita. É uma definição. Jesus não é um conceito, uma definição, Jesus é uma pessoa. Como você é uma pessoa, como aquele que está do teu lado é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Então as pessoas hoje têm uma dificuldade de crer em Jesus porque estão se relacionando com uma ideia. Ideia é coisa abstrata, não é palpável. A pessoa é real, a pessoa é concreta, né? A pessoa é concreta. Então Jesus é concreto, Jesus é real. Então a gente só vai conseguir fazer este caminho da experiência com Ele por esta via. Meus irmãos e minhas irmãs, como os primeiros discípulos, temos de percorrer o caminho da fé até chegarmos à certeza da ressurreição. Não é porque de vez em quando na nossa vida nos surgem algumas dúvidas que a gente tem que parar no meio da caminhada. Não. Mesmo assim, precisamos continuar o caminho da fé até chegarmos à certeza da ressurreição. E não se chega lá através de deduções lógicas ou através de encontro com o Senhor, justamente na ideia, como eu acabei de dizer agora de pouco. Mas chega-se ao encontro com o Senhor ressuscitado, inserindo-se no contexto
que o próprio Jesus nos revela. Jesus nos mostra o caminho de como a gente pode ter um encontro com Ele. E qual que é este caminho que Jesus nos mostra para ter esse encontro com a pessoa de Jesus, vivo e ressuscitado, real, concreto? Primeiro, no encontro comunitário, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. No diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da palavra de Deus, no amor partilhado em gestos de fraternidade e de serviço. Tudo isso que vocês fizerem a um destes pequeninos, é a mim que vocês fazem. É nesse caminho que vamos encontrando o Cristo vivo, atuante, presente na nossa vida e na vida do mundo. E daí então, nós reconhecemos a importância da igreja, a necessidade de participarmos da igreja. Algumas pessoas dizem assim, para que igreja? Para que ir na igreja? Eu rezo em casa. Mas vocês lembram que nós somos pessoas com muita facilidade para criar dúvidas. Sozinhos, nós não chegamos a conclusão nenhuma. E quando chegamos a algumas conclusões, podemos chegar a conclusões erradas. Mas na igreja, como experiência comunitária, na partilha da fé, junto com o irmão, nós podemos chegar à conclusão correta. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Então não dá para ficar fora da igreja, não dá para só rezar em casa, a gente precisa da vida de igreja. Então, acolhendo esta página do Evangelho de hoje, só nos resta uma pergunta. A fé que a gente professa tem nos ajudado a ter o encontro com Jesus ressuscitado? Você que diz que tem fé, você que está aqui na igreja nesta noite, celebrando esta missa, você que nos acompanha em casa, pelas redes sociais, pela rádio, a sua fé te ajuda a você ter este encontro com Jesus vivo e ressuscitado? O que está te faltando para amadurecer mais este encontro com o Senhor? Então nós queremos pedir ao Espírito Santo nesta noite que nos ajude a crescer mais na fé, amadurecer mais a nossa experiência de fé, para que possamos então de fato vivermos este encontro com o Cristo vivo e ressuscitado na nossa vida, na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.